acho que tem alguns jogos que chamam a atenção, talvez pela simultaneidade com outras competições, fazendo com que os jogos tenham aquele tempero de bem agora. Esse Fluminense e Botafogo, por exemplo, bem agora, talvez uma sensação para ambos. Fica um pouquinho nesse clima, não? É difícil, né? Inclusive, imagino que seja difícil tomar decisões, tanto em um como em outro. Eu acho que a gente falou há pouco, né? Há pouco, no começo do programa, falamos do Corinthians, que tem deixado muito clara essa prioridade em relação ao Campeonato Brasileiro, porque está na zona de rebaixamento, porque está num momento complicado, e essa tem que ser a prioridade do Corinthians. Eu acho que para o Fluminense, isso também precisa ser a prioridade. Só que para o Fluminense a decisão é mais complicada, porque não está falando de uma disputa paralela da Copa Sul-Americana. Está falando de uma disputa paralela da Copa Libertadores. O qual é campeão. Exatamente, na qual defende o título. Exato. Então, assim, é claro que é uma decisão complicada, é uma decisão difícil. Você vai pegar o time que hoje joga o melhor futebol do Brasil, líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Então, assim, é uma situação realmente complexa, tanto para o Fluminense como para o Botafogo. Porque o Botafogo também sabe que vai jogar um clássico que pode ser difícil. Hoje a gente olha para o Botafogo e acredita que o Botafogo, né, pode vencer qualquer partida, evidentemente, mas às vezes joga para vencer e não vence, como aconteceu diante do São Paulo. Vai ter um jogo de volta contra o São Paulo que vai ser duríssimo, duríssimo. Então, não sei, eu não consigo nem fazer muito, dar a minha opinião a respeito de quem deveria jogar, quem não deveria jogar, porque acho que nesse caso vai ter que ser muito na análise individual da condição de um, de outro. Pô, dá para esse cara jogar 2 vezes seguidas? Maravilha, então vai jogar 2 vezes seguidas. Não dá? Eu acho que no caso do Botafogo, se não dá para jogar 2 vezes seguidas, eu escolheria o jogo contra o São Paulo, porque no fim das contas você está falando de uma competição inédita para o Botafogo, de uma parada duríssima para chegar numa fase de semifinal de Copa Libertadores. Então acho que no caso do Botafogo essa escolha talvez seja um pouquinho menos complicado optar pelo confronto diante do São Paulo. Para o Fluminense, quando a gente fala de rebaixamento, não sei, vou deixar tudo, né? Não, mas é porque tem alguns destaques mesmo nessa rodada, por conta do momento que ela acontece. Né? O próprio Felipe Melo, em declaração dele, já mobilizando muito o time do Fluminense para essa partida contra o Botafogo, né? Maioria absoluta de tricolores do Maracanã. O Fluminense tem uma rodada complicada muito por conta da virada que tomou lá contra o Juventude. Porque se o Fluminense perde para o Botafogo e o Corinthians ganha do Atlético Goianiense, o Fluminense entra na zona. E você traz uma pressão para uma reta final que nunca é benéfica para esse time do Fluminense. Certo mesmo é que o Thiago Silva não joga, né, depois de tudo que aconteceu, vai ser uma grande perda, né? O time só foi vazado com ele no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Juventude, né? Então cresceu muito ali defensivamente, e mais certo ainda o Botafogo tem muito mais elenco para rodar se for necessário rodar. Eu até acho que os 2 técnicos vão botar 2 equipes próximas do ideal. Eu acho que pode poupar uma ou outra peça dentro do que o Jean falou. Fisiologia, parte física, quem pode estourar, aí você consegue mesclar um pouco mais. Só que o Botafogo sai o Igor Jesus e entra o Tiquinho. Sai um jogador de lado, o Luiz Henrique, entra o Matheus Martins. Então, assim, você tem muito mais qualidade para colocar uma equipe forte dentro de campo. O Fluminense tem um elenco mais curto, né? Fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que são 2 equipes que vão precisar brigar nas 2 frentes. O Botafogo também não pode abdicar muito do Campeonato Brasileiro e só pensar no jogo no Morumbi, né? Você tem chance de título no Brasileiro e você tem o Palmeiras que vai enfrentar o Vasco. Ah, meu amigo, essa daí você pegou pesado, hein? Você falar que o Botafogo tem um elenco muito mais qualificado do que o Fluminense, ainda mais pelo exemplo que você deu. Sai Luiz Henrique, entra Matheus Martins. Você parou para pensar nisso? Que são 2 jogadores crias de Xerém e que quando jogavam no Fluminense não eram tão valorizados assim? Ah, faça-me o favor. Dizer que o Fluminense não tem elenco, de que o elenco do Fluminense é limitado, de que não tem peças de reposição à altura para manter um nível de atuação. Essa daí, meu chapa, você viajou, mas viajou muito, viajou grandão. Enfim, amanhã é aquela história, né? Vitória Fluminense, independente de
tudo que possa acontecer. A ausência do Thiago Silva a gente já sabe que vai ter, infelizmente, mas graças a Deus volta contra o Galo. E Thiago Santos também por suspensão. Mas no mais, o time, não acredito que o Mano vai poupar ninguém não. E é isso aí, vamos pra cima, jogo no Maracanã, a gente tem tudo pra vencer sim, por que não? Né, meu filho? Pelo amor de Deus.